Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês, aqueles que nos visitam também, que você se sinta muito à vontade hoje aqui com a gente. Muito bom estarmos juntos, uma ocasião, um culto muito especial, onde vamos juntos também celebrarmos a obra, a memória, o sacrifício de Jesus, através da ceia. Um momento muito especial do nosso culto hoje. Irmãos, eu gostaria de ir com vocês hoje juntos para Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Mateus 5, capítulo 5, a partir do versículo de número 13. Nós vamos iniciar esse mês de fevereiro algumas mensagens sobre o tema inexplicável, uma vida inexplicável. O que significa viver uma vida inexplicável? Como é que você explica o que é inexplicável, né? E tem coisas que só se explicam pelo fator Deus. O fator Deus. Às vezes por detrás de algo que nós não explicamos está o agir de Deus. Algo inexplicável. Hoje nós vamos olhar para esse texto então, Mateus 5, capítulo 5, versículo 13. Convido vocês a acompanharem comigo a leitura da palavra de Deus a partir aqui do versículo 13. Palavras de Jesus. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de estar na Tua casa, estarmos na Tua presença, de convidarmos o Senhor a fazer parte, Deus, da nossa vida, a fazer parte desse culto também, Senhor. Que de fato, Senhor, o Senhor faça a diferença nas nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra continue também, Senhor Deus, transformando, moldando a nossa vida, o nosso caráter, que sejamos cada dia mais, Senhor Deus, transformados pelo poder da Tua palavra, Deus. Conduza mais uma vez esse momento, Senhor Deus, tão importante do nosso culto, onde nós voltamos a nossa atenção para a Tua palavra, Senhor, e para aquilo que o Senhor deseja falar a cada um de nós. E que seja um tempo proveitoso, Senhor, também, na presença do Senhor. É o que te pedimos e oramos assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Se você pudesse pensar em algumas qualidades que uma pessoa precisa ter, deve ter, para fazer a diferença no mundo, quais qualidades, quais virtudes vêm à sua mente quando se trata de uma pessoa que pode causar impacto no mundo, na sociedade, fazer alguma diferença? Se você pudesse parar para pensar assim, né? Você não precisa falar, né? Mas só na sua mente aí, quais seriam essas qualidades? Quais seriam essas virtudes? Irmãos, essas palavras que nós acabamos de ler aqui, palavras de Jesus aqui, elas estão situadas dentro de um contexto, que é o contexto do Sermão das Bem-aventuranças, que começa ali no início do capítulo 5 de Mateus. O maior discurso de Jesus, a maior pregação, o maior sermão que Jesus pregou, é o Sermão das Bem-aventuranças, que começa aqui no capítulo 5.
E esse texto que nós acabamos de ler aqui está dentro desse contexto, desse pano de fundo que é o Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças. Os irmãos lembram que nós fizemos uma série aqui na nossa igreja, uma série extraordinária, né? Me abençoou muito, espero que tenha abençoado muito a sua vida, toda baseada nas bem-aventuranças de Jesus. Cada domingo nós olhamos para uma bem-aventurança. Se você participou dessa série, você vai lembrar que foi uma série incrível, né? Muito boa, aprendi muito com essa série também, e cada domingo a gente examinou uma bem-aventurança de Jesus ali, do capítulo 5 de Mateus. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os puros de coração, Jesus vai falar ali, não é? Meus irmãos, então essa passagem que nós lemos aqui agora, do versículo 13 de Mateus, está dentro desse contexto aqui das bem-aventuranças de Jesus, ou das beatitudes de Jesus. E Jesus vai destacar ali no seu sermão das bem-aventuranças algumas qualidades, algumas virtudes, alguns traços distintivos do caráter de um verdadeiro discípulo de Jesus, de um verdadeiro seguidor de Jesus, de um verdadeiro cidadão do reino de Deus. As bem-aventuranças nada mais são do que o caráter, Jesus delineando para nós, Jesus apresentando para nós ali o caráter de um verdadeiro discípulo seu, de um verdadeiro súdito e cidadão do reino dos céus. Alguém que está inserido no reino de Deus vai manifestar aquelas qualidades que Jesus vai falar ali. É uma pessoa mansa e humilde de coração, como Jesus foi. É uma pessoa pacificadora, não é uma pessoa que está sempre procurando encrenca, sempre atrás de uma encrenca, não. É um pacificador. Esse é um verdadeiro e autêntico discípulo de Jesus, é um pacificador, é alguém que vai administrar os conflitos e não criar conflitos. É uma pessoa pura de coração. Meus irmãos, parando para pensar, essas qualidades que Jesus vai destacar ali, alguma dessas qualidades veio na sua mente quando você pensou numa pessoa para transformar o mundo ou fazer diferença no mundo? Mas Jesus está dizendo que são exatamente essas pessoas, as bem-aventuradas, as abençoadas por Ele, as afortunadas, aquelas que manifestam essas qualidades, são exatamente essas pessoas que vão fazer diferença no mundo. Mas quando a gente olha para essas qualidades, a gente pensa assim, a gente nunca pensa numa pessoa forte. Porque essas qualidades que Jesus vai apresentar ali das bem-aventuranças, elas não denotam força. Elas não são símbolo de força, de poder, manso e humilde de coração. São coisas que a sociedade olha para essas qualidades, essas virtudes, e diz assim, isso aí, esses são os seguidores de Jesus? É esse grupo de gente fraca aí, que vai fazer diferença no mundo? Então, nós não podemos interpretar, meus irmãos, esse texto que nós lemos aqui, do sal da terra e da luz do mundo, fora desse pano de fundo, desse contexto que são as bem-aventuranças. Porque as pessoas que carregam consigo aquelas qualidades ali, que Jesus vai falar, são essas pessoas que o mundo considera fracas, que vão realmente fazer diferença no mundo. Que podem ser, de fato, o sal da terra e a luz do mundo. Pessoas que o mundo considera muitas vezes frágeis demais, para conseguir algum tipo de impacto significativo na sociedade. E Jesus, meus irmãos, ele vai se utilizar de duas metáforas aqui. A primeira metáfora é a metáfora do sal, e depois ele vai falar da luz. O sal e a luz. São duas metáforas domésticas aqui, meus irmãos. Jesus vai falar de duas coisas que existiam naquela época em qualquer casa.
Você poderia visitar, entrar na casa da pessoa mais pobre que pudesse existir nos dias de Jesus, que ela tinha uma casa, você poderia entrar na casa daquela pessoa mais pobre, você ia encontrar lá sal e encontrar lá também luz. São duas metáforas domésticas que Jesus vai trazer aqui, e que são metáforas que faziam parte do dia a dia daquelas pessoas. E aqui eu quero fazer uma pergunta: quem é que tem sal em casa aí? Se não tem, pede para o vizinho, viu? O vizinho sempre tem sal, né? Quando falta alguma coisa em casa, pede para o vizinho, que sempre lá no vizinho você vai achar, né? Faltou sal, corre para o vizinho. Não dá tempo de ir no mercado, ali você está cozinhando, ali, faltou sal, vai, bate na casa do vizinho do lado, que geralmente ele vai te emprestar um pouquinho de sal, né? Todo mundo tem sal em casa. Não é diferente dos dias de Jesus. Naquela época também, todo mundo tinha sal. E luz, quem é que tem luz em casa aqui? Cortaram a sua luz lá, meu irmão? Meu Deus do céu. No final do culto a gente faz uma vaquinha aqui, a gente ajuda, né? Se cortar a sua luz, fala comigo aqui que a gente vai dar um jeito de mandar ligar de novo lá, né? Luz é importante, não é, meus irmãos? Existia um filósofo naturalista chamado Caio Plínio, e esse filósofo ele sempre dizia o seguinte, uma coisa uma grande verdade que esse filósofo disse, o Caio Plínio, ele vai dizer o seguinte, que a coisa mais essencial para o ser humano, existem duas coisas que são essenciais para o ser humano: sol, luz, sol e sal. Sol e sal. São duas coisas essenciais para a nossa vida. Todo mundo tem que ter sal. E todo mundo tem que ter sol, luz. O que seria do mundo sem sal? O que seria do nosso mundo sem luz? Não é mesmo? E Jesus vai trabalhar essas duas figuras extraordinárias. Ele vai falar de coisas simples, coisas que faziam parte do cotidiano, do dia a dia daquelas pessoas, para nos trazer essa compreensão da nossa missão, do papel que eu e você, como discípulos de Jesus, como igreja dele, temos a desempenhar nesse mundo. Ele vai usar essas duas metáforas para mostrar como que a nossa influência deve funcionar nesse mundo, como que o nosso testemunho como cristãos deve funcionar no mundo que nós vivemos. Nós temos que ser sal e temos que ser luz. Então nós vamos olhar para a primeira metáfora que Jesus vai destacar aqui, que é a metáfora do sal. E as duas metáforas, elas têm aspectos positivos e têm aspectos negativos. O primeiro aspecto positivo aqui da metáfora do sal, meus irmãos, está no versículo 13, leia comigo aqui. Jesus ele faz uma afirmação: vocês são o sal da terra. Aspecto positivo. Jesus não está dizendo, vocês têm o sal da terra, que seria diferente, mudaria o sentido da frase. Jesus está dizendo, vocês são. E quando Jesus diz vocês são, é uma questão de natureza. Não é uma coisa que você tem, é aquilo que você é. Faz parte da sua essência. Você é, nós somos o sal da terra. É da nossa natureza salgar. É da natureza do sal salgar. Da mesma forma que é da natureza do cristão, do verdadeiro discípulo de Cristo, salgar. Então, meus irmãos, isso faz parte de algo que nós somos. Vocês são. Jesus está fazendo aqui uma afirmação. Vocês são o sal da terra, ou cloreto de sódio, né? Cloreto de sódio, o sal. Meus irmãos, naquela época, nos tempos de Jesus, o sal era muito fácil de ser encontrado. Você tinha ali, naquela região do Mediterrâneo, você tinha ali o Mar Morto, e o Mar Morto, por que o nome do Mar Morto é Mar Morto? Você sabia? Quem sabe dizer aí? A Júlia já fez assim, ó. A Júlia é esperta, né? Não precisou nem pesquisar lá no Google, né, Júlia? Não precisou pesquisar no Google, ela já sabe, né? Por causa do excesso do sal, né? O Mar Morto tem muito sal, por isso que ele é morto, não tem vida ali. Ninguém vai pescar no Mar Morto. Você não vai ver ninguém pescando lá no Mar Morto, porque não tem peixe. Não tem peixe lá.
não tem vida por causa do excesso, o excesso de sal, muito sal concentrado ali. E a salinidade da água do Mar Morto, ela é muito grande. Você já viu pessoas boiando no Mar Morto? Tem gente que tenta, né, afundar, mergulhar, a pessoa fica boiando ali por causa da salinidade da água, o excesso de sal, muito sal. E você vai lá no Mar Morto e você percebe aquelas crostas assim, aquelas pedras de sal ao redor do Mar Morto. É muito sal. Se um dia você tiver oportunidade, eu oro para que você tenha, que Deus te abençoe, você faça uma excursão para Israel, né? Eu nunca fiz, mas se Deus quiser um dia a gente vai fazer uma caravana aqui, vamos, né? Amém? Vamos, um dia a gente faz uma caravana, a gente realiza esses sonhos juntos aí, né? Eu vou realizar com vocês aí juntos. Mas se a gente pudesse ter oportunidade de ir para Israel, a gente faz uma excursão em Israel, a gente passa pelo Mar Morto, a gente dá um pulinho ali no mar, porque é tudo pertinho, vai lá no Mar Morto. E você vai perceber que lá no Mar Morto tem ali muito sal ali no entorno do Mar Morto, muito sal. As pessoas na época de Jesus, elas iam até o Mar Morto para buscar sal. Ela não ia no estoque, no Big, no supermercado, como nós vamos hoje para encontrar sal. O sal não era algo comercializado, como é hoje. Por quê? Porque era fácil de encontrar. Vai no Mar Morto lá e você busca. Não existiam refinarias naquela época, então eles não tinham sal refinado como nós temos hoje em casa. O pozinho, né? Aquele sal refinado. Naquela época de Jesus não tinha o sal refinado. Então eles pegavam uma pedra de sal, às vezes do tamanho de uma mão, uma pedra, e levava aquela pedra para casa. E aquela pedra durava dias e até meses ali. Aquela pedrinha de sal. Então, quando a gente pensa nessa imagem, nessa figura aqui, nessa metáfora do sal, a gente precisa desse contexto aqui, para a gente entender onde é que Jesus queria chegar. Qual era o raciocínio, a linha de raciocínio de Jesus. Então, meus irmãos, a pedra de sal, não é sal em pó, tá? Era aquela pedra que a pessoa levava para casa e ela ia usando de acordo com a necessidade. Mas, meus irmãos, qual era a função do sal na época de Jesus? Qual era a função do sal? Uma primeira função do sal, para a gente poder entender qual é o nosso papel no mundo, a nossa influência, o que Deus deseja fazer através desta igreja, através da sua vida no mundo, qual é a diferença que a gente pode fazer no mundo, a gente precisa entender o que Jesus queria dizer com o sal, qual era a função do sal. E uma primeira função do sal é a função de conservar. O cloreto de sódio, ele serve como um antisséptico natural. Quando você está com problema de garganta, minha filha também, nas nossas férias agora, teve um problema de amidalite terrível. A garganta dela, meus irmãos, literalmente fechou. Isso nunca tinha acontecido com ela, de fechar a garganta e ela não conseguir comer e a gente teve que levar ela na UPA por causa das placas, né? E o que a Grazi fez para ela lá, para ela fazer lá? Gagarejo com água e sal, limão. Né? Bota um limãozinho. A Esther não gostou. Quem gosta, né? Imagina uma criança fazer isso, né? Gagarejo, né? Para ela não foi fácil, mas foi ajudando, né? Aí tratando. Por quê? Porque o sal ele funciona como antisséptico natural. Ele vai matando as bactérias, ele vai matando os germes, né? Ele vai purificando, ele vai limpando. O sal ele vai agindo. E é assim que o sal trabalha, é assim que o sal age. Ele é um antisséptico natural e ele conserva. Meus irmãos, o que conserva hoje carne na sua casa? A geladeira. Se você quer que uma carne dure, você coloca ela dentro da geladeira. Naquela época de Jesus não tinha geladeira. Não existia geladeira. Como é que eles conservavam carne? Sal. Os pescadores iam lá, pescavam, levavam peixe para casa. Como é que eles conservavam aquele peixe? Sal. Eles deixavam o peixe no sal, porque o sal ele conserva. Quem já comeu o charque aqui? Alguns conhecem por jabá, né? O charque. Né? A história do charque, alguns já sabem aqui que vem dos navios negreiros, né? Da época da escravidão. Os navios que transportavam escravos, né? Eles levavam dentro do navio os escravos e para conservar a carne durante todo aquele tempo que eles ficavam no mar, eles deixavam aquela carne no sal e dali vem essa história, né? Do charque. Né? Ali o charque começou a entrar para a nossa culinária, fazer parte da nossa culinária, carne de charque. E se você olhar o charque, nada mais é do que isso, né?
a carne no sal, e o sal na carne. Né? Agora, se você pegar um pedaço de carne, experimenta, quer dizer, não experimenta fazer isso. Não faz isso, né? Mas vamos dizer que você pegasse um pedaço de carne e deixasse ele lá na sua casa, em cima da mesa. Deixa lá, sem nada. Deixa só o pedaço de carne lá. O que vai acontecer com aquele pedaço de carne? Passado o tempo, os germes, as bactérias que estão no ar, os micro-organismos que nós não enxergamos, porque estão no ar, os micro-organismos, eles vão se juntando àquele pedaço de carne, a partir do momento que aquele pedaço de carne entra em contato com a atmosfera. E aí, aquele pedaço de carne começa a entrar num processo de putrefação. Ele vai apodrecendo, você começa a sentir o mau cheiro, né? Isso acontece porque aquela carne está exposta, está recebendo todas as bactérias, germes que estão ali no ar. E aquela carne, ela vai apodrecer. Vai acontecer isso com esse pedaço de carne. Né? Então, o sal, ele funciona como, ele age no sentido de purificar, ele age no sentido de combater esses germes, essas bactérias que agem sobre a carne. Ele tem essa função, nos dias de Jesus, ele tinha essa função de conservar, de impedir que algo se deteriorasse, impedir que algo apodrecesse, impedir que algo viesse a entrar num processo de putrefação. Então, o sal, ele retardava esse processo de putrefação. Quando Jesus está dizendo, vocês são o sal da terra, o que ele quer dizer com isso? Que a nossa ação no mundo, o nosso papel no mundo, meus irmãos, e na sociedade, é impedir que esse mundo apodreça de uma vez. Porque esse mundo está no pecado, esse mundo está se deteriorando, ele está se corrompendo cada vez mais. Esse mundo que nós vivemos, esse mundo de pecado, ele está se deteriorando, ele está apodrecendo moralmente, espiritualmente, em todos os sentidos, em todas as áreas. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo que está se deteriorando. E a ação da igreja nesse mundo deve funcionar como sal, que retarda esse processo de deteriorização desse mundo. Impede e interrompe o avanço da maldade nesse mundo. É para isso que você está aqui nesse mundo. É para isso que Deus te colocou e me colocou aqui nesse mundo, meu irmão. É para isso que a igreja existe nesse mundo. Esse é o nosso papel no mundo. Conservar este mundo. Nós estamos aqui para conservar este mundo. Porque esse mundo está indo cada vez mais para o precipício. É uma lei da termodinâmica. Tem uma lei da termodinâmica que diz que tudo vai da ordem para o caos. Aí alguns cientistas vão vir com aquela teoria do Big Bang, que o mundo veio de uma explosão. Só que essa teoria do Big Bang, que não é cientificamente provada, por isso que é teoria, de que o mundo veio de uma explosão, vai contra essa lei da própria ciência. Por isso que é uma grande contradição, meus irmãos, acreditarmos que o mundo veio de uma explosão. Porque essa lei da termodinâmica, que é uma lei cientificamente provada, essa lei da termodinâmica diz que tudo caminha da ordem para o caos. Mas o Big Bang é do caos para a ordem. Inverte. O que é o Big Bang? Tudo veio do caos para a ordem. Mas a lei da termodinâmica diz que não. Tudo vai da ordem para o caos. Esse é o pecado. O pecado. E, meus irmãos, a nossa função nesse mundo como sal é de retardarmos esse processo. Se não fosse a igreja, os cristãos, os verdadeiros discípulos de Jesus vivendo nesse mundo, esse mundo já teria apodrecido há muito tempo. Você acha que está ruim? Você acha que as coisas estão ruins? Você acha que não tem mais jeito para esse mundo? Você acha que está complicado viver nesse mundo? Se não fosse a presença da igreja nesse mundo, esse mundo já teria sido destruído há muito tempo. Porque nós estamos aqui para ser sal e para conservar esse mundo que está caminhando em direção ao caos, à destruição.
Esse mundo que está indo do caos ao caos. Um abismo chamando um outro abismo. Então, como é que o nosso testemunho deve funcionar nesse mundo? Como antisséptico. Como antisséptico natural. Como uma pedrinha de sal. Uma pedrinha de sal que vai retardando o avanço da injustiça, o avanço da maldade, o avanço do pecado e vai impedindo que esse mundo seja totalmente destruído e tragado e consumido pela maldade. É para isso que nós somos igreja. É para isso que Jesus olhou para nós, para os seus discípulos e disse: vocês são o sal da terra. Então o testemunho de vocês deve funcionar nesse mundo como o sal que conserva este mundo, seja lá no seu trabalho, seja na sua escola, seja na sua casa, seja na faculdade, seja dentro da igreja, você deve estar ali para conservar. O sal mantém, o sal conserva as coisas, mantém as coisas de forma sadia. A nossa influência, meus irmãos, nesse mundo tem que trazer saúde para esse mundo. Nós vivemos uma geração onde as doenças psíquicas crescem cada vez mais. As doenças modernas, ansiedade, crise de pânico, doenças psíquicas, cada vez mais pessoas sendo diagnosticadas com esse tipo de doença, enfermidade. A nossa presença nesse mundo não tem que ser uma presença que adoece, mas uma presença que traz cura e restaura. Nós somos o sal. Nós somos o sal e fomos chamados para conservarmos esse mundo através do nosso testemunho. Além da função de conservar, o sal também tem uma outra função. E qual é a outra função do sal? Temperar. Conservar, mas também temperar. Quem já comeu comida sem sal aqui? Não vai comprar briga com a esposa aí. A minha esposa cozinhou hoje uma comida, mas está sem sal aquela esposa. Não compra briga com a tua esposa, meu irmão. Comprar uma briga de graça, né? Diz que tá boa a comida, né? Faltou sal, mas não, tá boa, né? Não compra briga, né? Mas você já comeu comida sem sal? Comida de hospital, né? É sem sal, né? Você coloca na boca a comida assim, não sente o gosto. Como é ruim, né? Comer uma comida com pouco sal. Eu tenho que me cuidar, porque eu sou do sal lá em casa. Eu gosto de sentir o gosto da comida, né? Eu tenho que me cuidar com o sal. Mas o sal, meus irmãos, também exerce esse papel, ele tem essa função de dar gosto, de dar sabor. O sal, ele tem essa utilidade. Tinha nos dias de Jesus e tem até hoje, de destacar o sabor, de ressaltar o sabor dos alimentos, meus irmãos. Então, a nossa função nesse mundo também é temperar esse mundo. Onde é que está faltando uma pitada de Jesus? A gente está lá. Está faltando uma pitada de Jesus lá na tua casa, lá no teu trabalho, lá na sociedade. O mundo está precisando desse tempero. Vamos temperar esse mundo com Jesus. Vamos dar um bom testemunho como cristãos lá fora. Vamos realmente ser esse sal que dá gosto, que dá sabor. E como é bom quando você come uma comida e você diz: que comida boa é essa? Comida boa, que comida, que tempero gostoso, não é? O cristão deve viver nesse mundo para ser o sal que dá sabor. Uma vez uma pessoa disse assim para mim: pastor, eu vivi muito tempo no mundo. Eu experimentei o gosto do pecado. Disse para ele: qual é o sabor do pecado? Falei para ele: qual é o sabor do pecado? Ele disse: pastor, é amargo. O pecado é amargo. No começo ele é doce. E depois de um tempo, a gente vai percebendo que ele é amargo. Assim é o pecado. Às vezes, quando uma pessoa começa a se envolver com um determinado pecado, a viver na prática do pecado, às vezes o pecado no início, né, você vai sentindo um docinho, né? Mas depois de um tempo ele vai ficando amargo. E aí esse irmão me disse uma coisa que eu gostei. Há muitos anos atrás ele falou assim: pastor, eu tive que experimentar o amargo do fel para depois conhecer o doce do mel. Eu tive que experimentar o fel para depois conhecer e experimentar o quanto é doce o mel.
quanto é doce o mel. Tem muitas pessoas que às vezes têm que experimentar o amargo do pecado para depois experimentar o quanto Jesus é doce. O quanto é maravilhoso viver com Jesus, o quanto é bom caminhar com Jesus, o quanto é bom, meus irmãos, estar com Jesus, o quanto é gostosa, o quanto é gostoso e como é gostosa a vida com Jesus. Mas primeiro a pessoa precisou ter a experiência amarga do mundo para que depois ela pudesse experimentar o quão é agradável viver com Jesus. O salmista já disse, né, lá no Salmo 34, provem e vejam que o Senhor é bom. Provem, degustem e vejam que o Senhor é bom. Quem prova de Jesus não quer saber mais de outra coisa. Sabe aquele restaurante que você vai, você come a comida do restaurante e você diz, é só aqui que eu vou vir agora. Comida boa, atendimento bom, é aqui que eu vou fazer, né? As minhas refeições é nesse restaurante, eu só quero vir nesse restaurante, porque a comida aqui é boa. Com Jesus é assim. Quanto mais a gente experimenta, mais a gente quer. Mais a gente quer, mais a gente quer. E mais a gente vê como é gostoso. Provai e vede que o Senhor é bom. Lá em casa, às vezes a Esther reclama, ela não quer comer sem experimentar. Filha, tu nunca experimentou isso na vida. Como é que tu diz que tu não gosta? Eu não gosto. Quem tem filho assim em casa? Olha lá, ó. Você tem um filho assim em casa também? Tamo junto. Esther às vezes, filha, tu nunca experimentou, filha, mas é ruim. Como assim? E com Deus é assim também. Tem gente que já cria um pré-julgamento de Deus. Já tem um pré-julgamento da igreja. Eu não vou naquela igreja, já cria um pré-julgamento do que é participar de uma igreja, pertencer a uma igreja, já tem um pré-julgamento das coisas sem provar, sem experimentar. Experimenta primeiro, meu irmão. Prova primeiro, para você saber o gosto que tem viver com Jesus. E o sal é isso, nós estamos aqui nesse mundo para dar sabor. Para dar sabor a esse mundo, para dar gosto, o verdadeiro sentido, propósito e significado de estar nesse mundo, de viver nesse mundo, o verdadeiro sentido da vida. Nós estamos aqui para isso, para levar as pessoas a descobrirem qual é o verdadeiro sentido da vida, a dar sabor para esse mundo. Quem já assistiu o MasterChef aqui? Eu gosto de assistir o MasterChef, né? Não assisto faz tempo, mas eu e a Grazi, a gente assistia muito juntos o MasterChef, né? Aquele programa. E era bem interessante, eu gostava daquela parte que as pessoas corriam, né, em tempo recorde ali para fazer aquele prato e apresentavam o prato para os jurados. Eu gostava da cara que os jurados faziam. É extraordinário, é fantástico. Aquela parte ali, né? E tinha uns jurados que iam comendo assim, olhando para a pessoa. Assim. Ó, e a pessoa naquela expectativa, quase desmaiando na frente dele. Né? E o jurado assim, ó, saboreando, degustando, para no final ele chegar a uma conclusão, uma avaliação. E alguns eram duros, né? Eram cruéis, né? Tem jurados ali que eram muito cruéis, né? Tá uma droga essa comida aí, né? Presta, vai jogar fora, né? Coitadas das pessoas. Né? Se matavam para fazer aquela comida, os jurados. Quem são os jurados hoje? Quem é que está avaliando o quanto você está temperando? Como é que o mundo avalia o seu testemunho? Que diferença você está fazendo no mundo? Qual é a cara que o mundo está fazendo para você? Qual é a cara que a sociedade faz para você? Qual é a cara que os seus colegas de trabalho fazem para você quando você vai todo dia bater o cartão lá na sua empresa? Qual é a cara que as pessoas fazem para você? Com que cara elas olham para você? Será que é como a cara de um daqueles jurados ali, diz assim, olha, não está legal, não está bom, não tem sal. Meus irmãos, a nossa vida, ela deve ser como sal, ela deve se espalhar. O sal, para dar sabor, para salgar, ele precisa entrar em contato com o alimento. Você precisa jogar sal. O sal não pode ficar concentrado num lugar. Se você tem uma panela e você está fazendo comida, você pega o sal, você faz o quê? Você espalha o sal por toda a comida. O sal não pode ficar concentrado num lugar. O sal, ele precisa se espalhar para dar sabor.
E, meus irmãos, isso é importante nós lembrarmos disso, porque o nosso testemunho nesse mundo, ele tem que permear toda a sociedade. No domingo, o sal está concentrado. O culto. O que é o culto de domingo? O sal concentrado. O que é a semana? O sal espalhado. Domingo, junta o sal. Cata o sal, né? Vai atrás do sal. Segunda-feira, espalha esse sal. Coisa maravilhosa. Eu imagino Deus olhando lá do céu e vendo o sal assim, ó, permeando todas as esferas da sociedade, todos os setores da sociedade. O nosso testemunho vai indo, vai entrando e vai penetrando a sociedade em todas as áreas, em todas as esferas. Isso é o sal cumprindo o seu papel de sal. O sal tem que se espalhar, meu irmão. Você tem um saleiro em casa, se o sal fica muito tempo dentro do saleiro, o que acontece com o sal? Empedra. Fica duro. Você vira o saleiro, bate, mas não sai sal, ele fica lá no fundo do pote, no fundo do saleiro. E Deus, às vezes, ele tem que fazer o quê? Ele pega o saleiro, ele começa a bater no saleiro, ele agita o saleiro, ele movimenta aquele saleiro, ele pega o saleiro e sacode aquele saleiro, porque sal que não cumpre o seu papel empedra. Sal cristão que não entende o seu papel e não testemunha lá fora e não cumpre com o seu propósito no mundo, vira esse sal que fica lá no fundo, ó, concentrado, e não sai mais de lá. Não sai. Fica lá no fundinho. E aí você tem que pegar o saleiro e tem que bater no saleiro. De repente Deus está permitindo algumas coisas na sua vida. De repente algumas agitações estão acontecendo aí na sua vida. De repente Deus está dando uma movimentada em algumas coisas na sua vida. De repente você tem sentido como cristão algumas inquietações aí no seu coração e você não sabe por que eu ando tão inquieto, por que dessa inquietação. De repente Deus está dizendo para você: acorda, é hora de ser sal. É hora de se espalhar nesse mundo. É hora de cumprir o seu papel. É hora de resgatar essa verdade de que você é sal. Você está muito tempo no saleiro. Deus está tendo uma conversa séria com você hoje aqui. Já teve comigo essa semana, está tendo conosco hoje aqui. Sal não dá para ficar estocado. Você não estoca sal. Sal estocado não cumpre o seu papel. O sal precisa ser pulverizado. Você pulveriza, você espalha esse sal por todo o mundo, por toda parte. Meus irmãos, tem um dado hoje que nós somos 70 milhões de evangélicos no Brasil. Hoje nós somos 70 milhões de evangélicos no Brasil. Eu não me empolgo com isso. Eu não solto fogos com essa notícia. Já vou dizer o porquê. Calma, já vou dizer o porquê. Eu não me empolgo. Nós vamos nos tornar ainda o público, a nação, uma nação cristã, de maioria evangélica. Nós estamos caminhando para isso. E um dia o Brasil será uma nação, um país de maioria evangélica. Hoje nós já somos 70 milhões. Mas eu não me empolgo com isso. Por quê? A minha questão, a minha pergunta é: esses 70 milhões estão fazendo diferença no mundo? Esses 70 milhões de evangélicos que existem no Brasil hoje, esse número, está causando algum impacto na sociedade? Os números que interessam para mim, vou dizer para você agora qual é os números que interessam para mim: os números da drogadição. A drogadição diminuiu, os vícios estão diminuindo, pessoas presas estão diminuindo, o índice, o número de divórcio está diminuindo porque a igreja está crescendo. Essa é a minha questão, essa é a minha pergunta. A igreja está sendo efetiva? A igreja está de fato fazendo alguma diferença no mundo e na sociedade? A igreja, nós, cristãos, estamos sendo relevantes na sociedade ou não? Então, meus irmãos, a minha grande questão não é se a quantidade de evangélicos está aumentando no Brasil. A minha questão é: o que está acontecendo?
Esses 70 milhões está influenciando a sociedade positivamente? Está fazendo algo, está surtindo algum efeito na sociedade? O que está acontecendo com a política? Porque nós estamos crescendo em quantidade. A política está melhorando? Os casamentos estão melhorando? A sociedade está melhorando? Essa é a minha pergunta. Meus irmãos, é delicado quando nós olhamos para essa estatística, para esses números, e nós às vezes não refletimos que não se trata de números, não se trata de quantidade, se trata de qualidade. Qualidade. E testemunho tem a ver com qualidade. Vida cristã, ética cristã é qualidade. É qualidade. Qual é o impacto que a minha vida, que o meu testemunho está causando nesse mundo? Meus irmãos, é um aspecto positivo sermos sal da terra, porque o sal, ele vai dar o sabor. O sabor. Eu conheço uma pastora não, ela é uma missionária. O nome dela é Edmeia Williams. Eu quero trazê-la um dia aqui na igreja. Se Deus quiser, um dia nós vamos conseguir trazê-la aqui. Teóloga, missionária, mulher de Deus, uma mulher negra de Deus. Ela tem um ministério dentro da favela. Deus deu uma visão para ela de fazer a diferença dentro da favela do Rio de Janeiro. Tem lugares na sociedade onde o Estado não consegue entrar. O Estado não entra. O Estado perdeu o controle. A favela do Rio de Janeiro, o Estado não tem mais, é uma guerra perdida. Tem lugares em que o Estado não consegue chegar, mas a igreja sim. O sal sim. A luz sim. Edmeia Williams começou um projeto dentro da favela. Ela ganhou tanto a confiança das pessoas ali da favela, que um dia um grupo de traficantes, pensa nos caras da pesada. Cara da pesada, assim, aqueles traficantes assim, tá pesada. Chamaram a Edmeia Williams, o nome dela. Se você procurar, ouça tudo que você puder ouvir dela. Uma mulher de Deus, uma senhora grisalha, uma mulher de Deus. Ela disse que os traficantes chamaram ela. Dona Edmeia Williams, a gente quer ter uma reunião com a senhora. Falou assim, reunião? Tá bom, tá bom. O que eu vou dizer? Eu vou dizer não, né? Tá bom. Foi para a reunião. Aí estavam lá os caras tudo armado, com metralhadora, fuzis, e a Edmeia Williams ali. Aí eles olharam para ela e disseram assim, a gente sabe que a senhora é uma mulher de Deus. A senhora é uma mulher de Deus. E é o seguinte, nós vamos fazer um assalto a banco agora. E a gente quer que a senhora ore por nós, nos abençoe, para que a gente seja bem sucedido nesse assalto. O que você faria? Você está rindo, né? O que você faria no lugar dela? Né? Que pedido, né, meu irmão? O que você faria no lugar dela? Mas o que eu quero destacar aqui é a confiança desses homens nela, que ela era uma mulher de Deus. Ora por nós, era para fazer uma coisa errada, né? Imagina um crime, assaltar um banco. Aí a Edmeia Williams olhou para eles e disse assim, seus caras de pau, vocês me chamam aqui para isso, vocês não têm vergonha na cara de vocês? Aí eu pergunto, meus irmãos, quando é que o Estado vai ter essa autoridade? Quando que os políticos terão essa autoridade que essa mulher simples, humilde, cheia de Deus tem, de olhar na cara de um traficante e dizer, você não tem nada melhor para me pedir não do que orar por isso? Vai criar vergonha nessa cara, rapaz. Você precisa de Deus. Meus irmãos, tem lugares na sociedade, lacunas do Estado, em que o Estado não consegue chegar com ajuda, com auxílio, com recurso, mas a igreja sim. E é lá que a gente tem que estar. É lá. É lá. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos também. Me perdoem por isso que eu vou dizer. Mas é o meu sentimento, a minha opinião. Se você concorda, tudo bem. Não sou contra. Mas eu já participei de muita marcha para Cristo, aqui em Gravataí.
Na minha infância, minha adolescência, minha juventude, a gente colocava aquelas camisas, né, com algumas frases, saía na rua fazendo marcha para Cristo. Hoje, se me convidarem, eu não faço mais marcha para Cristo, não participo. Respeito quem participa. Se você disser, pastor, eu posso participar? Claro, não. Vai, participe. Mas eu, Micael, não participo de marcha para Cristo. Porque é muito sal concentrado. Excesso de sal. É os crentes que se vestem de crente, põe roupa de crente, vai cantar como crente, vai se comportar como crente na rua e vai ficar se exibindo como crente. Olha aqui, nós somos crente, olha como nós somos crentes, ó. É aquele crente que quer mostrar que é crente para o mundo. Ele coloca adesivo de crente no carro. Foi Deus que me deu. Ele coloca o peixinho no carro. E quando não é o peixinho, o adesivo da PIB. Porque ele quer mostrar que ele é crente. Ele quer exibir a sua fé para o mundo. Ele vai para uma marcha para Cristo e acha que vai arrasar na marcha para Cristo. É volume. Isso é volume, isso é sal concentrado. A minha pergunta é, e depois dessa marcha, o que mudou na sociedade? O que transformou? O que aconteceu de prático na sociedade depois dessa marcha para Cristo? A minha questão é essa. Porque o sal não está aqui nesse mundo para viver concentrado. Ele precisa se espalhar para cumprir o seu papel. Quando o sal se concentrou em Atos dos Apóstolos, a igreja ficou em Jerusalém, e Jesus tinha dito, o Espírito Santo virá sobre vocês, ele será derramado sobre vocês, vocês serão empoderados, vocês receberão poder do céu para ir até os confins. Vocês irão da Judéia, Samaria, e vocês irão até os confins da terra. Vocês vão se espalhar, vocês vão se pulverizar. Depois que o Espírito Santo vier, vocês irão. O que os cristãos fizeram em Atos? Tá bom aqui em Jerusalém, né? Ar-condicionado, conforto. Aqui em Jerusalém a coisa está bombando, né? A igreja ficou em Jerusalém. O sal se concentrou. E começou a empedrar. E aí, o que teve que acontecer, meu irmão? Você sabe disso, né? Perseguição. Deus manda uma perseguição sobre a igreja, em Atos. E depois que a perseguição vem, o que aconteceu com aqueles cristãos? Foi cada um para um lado. Foi cada um para o lado, né? E a igreja se espalhou. E o evangelho chegou aonde chegou, e é por isso que você está aqui hoje. Por isso que eu estou aqui hoje. Por isso que essa igreja existe. Porque o sal cumpriu o seu papel. O sal saiu do saleiro. Meu irmão, o sal tem que sair do saleiro. Tem que fazer diferença no mundo. Nós precisamos impactar a cidade de Gravataí. Nós precisamos fazer a diferença nessa cidade. Nós precisamos, porque nós somos o sal da terra. E o sal da terra faz a diferença. E nós temos que fazer diferença sim nessa cidade, no seu bairro, onde você mora, seja onde for que Deus te enviar, aonde nós formos, estivermos, nós vamos ser sal ali naquele lugar, porque nós estamos aqui nesse mundo para isso, meu irmão. Para ser sal. É para isso que Deus nos colocou nesse mundo. Mas Jesus usa agora um aspecto negativo. Qual é o aspecto negativo de ser sal? O versículo 13 diz, se o sal perde o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. O aspecto positivo, somos o sal. O aspecto negativo, o sal pode perder o sabor. Uma coisa interessante que eu olho para esse texto aqui, meus irmãos, que eu quero convidar vocês a pensar junto comigo aqui. Jesus não disse que o sal deixa de ser sal. O sal continua sal. Mas ele perde a sua capacidade de salgar. Ele não deixa de ser sal. Jesus não disse que o sal deixa de ser sal, ele disse que o sal perde o sabor. Ele continua sendo o mesmo sal, o mesmo cloreto de sódio, mas perde a sua eficácia, perde a sua utilidade. Você pode ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Você pode ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Você pode estar aqui hoje e dizer, eu sou igreja.
Eu sigo a Jesus, eu creio em Jesus, eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus. Amém por isso. Mas aqui há uma advertência de Jesus. O sal pode perder sabor. Pode perder a sua capacidade. As pessoas na época de Jesus, quando levavam a pedrinha de sal para casa, o que acontecia com aquela pedra? Às vezes, por causa do tempo que aquela pedra ficava ali, às vezes aquela pedra começava a mofar. Começavam a criar ali naquela pedra mofo, fungos, bactérias, e aquele sal acabava não tendo mais a capacidade de salgar. Ele perdia essa capacidade. E, meus irmãos, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que Jesus, ele nos dá uma advertência. O sal, se perder o sabor, e esse sabor não puder ser restaurado, ele não serve para nada. Que palavra dura de Jesus. Que palavra dura. A palavra aqui em algumas Bíblias, algumas versões esse sal fica imprestável. Imprestável. Ele perde a sua utilidade. Meus irmãos, que nós venhamos orar para que isso não aconteça conosco. Que nós venhamos orar e pedir, Senhor, eu quero fazer diferença lá fora. Eu quero fazer diferença lá no bairro onde eu moro. Eu quero fazer diferença na vida das pessoas. Comece o ano colocando esse propósito para a sua vida. Faça esse propósito com Deus. Esse ano eu quero fazer diferença na vida de alguém. Eu quero ter pelo menos 3, 4, 5 pessoas, que seja uma pessoa em que eu vou fazer diferença na vida dessa pessoa. Ela vai ser um alvo de oração. Eu vou orar por essa pessoa. Eu vou fazer algo prático por ela. Eu vou dar alguma coisa para ela se ela estiver precisando. Eu vou ajudar ela. Mas eu quero fazer a diferença na vida dessa pessoa nesse ano. Eu quero ser sal. Eu quero ser sal. E a única coisa que resta, Jesus diz, é que esse sal vai ser jogado fora e só vai prestar para ser pisado pelos homens. E aqui naquela época o sal era usado para asfalto. Hoje nós temos o piche, né? O piche que é usado para fazer asfalto. Naquela época o sal também era usado para pavimentação. Então Jesus está dizendo, o sal vai servir no fim só para isso. Para ser pisado pelos homens. Que isso não aconteça comigo, com você, com esta igreja. Que isso não aconteça. Eu oro para que isso não aconteça. Meus irmãos, esse é o aspecto negativo. Mas aí Jesus traz uma outra metáfora, eu quero encerrar com ela. Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Ele fala do sal e agora ele fala da luz. A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado. E assim ela ilumina todos que estão na sua casa. O Evangelho de Marcos diz que ninguém coloca uma candeia, acende uma candeia e coloca ela debaixo da cama. Aqui no Evangelho de Mateus fala de vasilha. Pode ser um balde. Ninguém acende uma luz e coloca um balde. Isso é ilógico. Isso não tem lógica. Isso é irracional. Você acender uma luz e logo encobri-la. A luz, ela serve para iluminar. Assim como a natureza do sal é salgar, a natureza da luz é iluminar. E nós somos luz. E nós estamos aqui nesse mundo para iluminar. Iluminar o quê? Iluminar o quê, meus irmãos? Esse mundo que está em trevas. O mundo que nós vivemos hoje está mergulhado em densas trevas e escuridão. Para todo lado que você olha, você vai perceber isso. O mundo que nós vivemos está em trevas. Mas nós precisamos ser a luz que vai brilhar no meio dessa escuridão. A igreja do Senhor é chamada para ser luz em meio às trevas. E quando a luz faz o seu papel, as trevas, elas são dissipadas. Elas são dissipadas. Meus irmãos, o aspecto positivo de ser luz é porque você foi regenerado. Você foi salvo. Você é um verdadeiro discípulo de Jesus. Por isso que você é luz. Mas essa palavra que Jesus diz, vocês são luz, ela não pode estar desconectada daquela palavra que Jesus disse e se referindo a Ele mesmo como sendo a luz do mundo. Jesus, em outro momento, Ele vai dizer, eu sou a luz do mundo. Então, nós também somos a luz do mundo, só que com uma diferença. Com uma diferença, a nossa luzinha é fraca, né? E a nossa luz, ela não é nossa, ela não é uma luz própria, essa luz, ela vem
de Jesus. É Ele que transmite essa luz e nós podemos refletir a luz de Jesus nesse mundo. Por isso que Jesus disse, eu sou a luz, e agora Ele vai dizer, vocês são a luz. Por quê? Porque nós estamos aqui para refletir não a nossa própria luz, mas a luz de Jesus. Ninguém tem um brilho seu pessoal aqui que vai fazer diferença no mundo. Meu brilho, sabe aquela coisa assim, você é uma pessoa iluminada, né? Quando você ri, você tem um brilho na sua personalidade, você é uma pessoa que brilha, né? Pessoa que quer brilhar hoje, né? As pessoas querem brilhar, querem mostrar para o mundo o seu brilho, querem ser um superstar, uma superestrela, né? Querem brilhar, mas meus irmãos, nós não temos uma luz própria. Toda luz que nós temos, nós recebemos dele, de Jesus, porque ele é a verdadeira luz. E a mesma ideia é reforçada pelo apóstolo Paulo lá em Efésios 5:8. Antes erais trevas, mas agora sois luz. Agora sois luz. A verdadeira luz, ela vai ser refletida por meio da nossa vida e do nosso testemunho, e nós somos chamados para isso, para refletir a luz de Jesus. Não dá para esconder a luz. Não dá para esconder. A luz a gente não esconde. A luz não esconde. A luz é reconhecível, é perceptível, você percebe a presença da luz. Se você tem uma sala toda fechada, uma sala escura, e você coloca o seu dedo no interruptor da parede, e aquela sala se acende, logo você percebe, aquela sala está iluminada. Se você estiver de olhos fechados, se você fechar os seus olhos, mesmo assim você vai reconhecer a presença da luz. Se você está dormindo de olhos fechados, e alguém acende a luz do seu quarto, mesmo de olhos fechados, você sabe que a luz chegou. Você reconhece a presença da luz mesmo de olhos fechados. Jesus está dizendo, não dá para esconder a luz. A luz não se esconde. A luz tem que ser vista. E Jesus vai finalizar o texto dizendo no versículo 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Para que vejam as suas boas obras. Vejam. Meus irmãos, a gente precisa pregar boas obras. O que a gente não deve pregar? Salvação através das obras. Porque a salvação é através de Jesus. Mas as obras acompanham a salvação. Essa fé em Jesus, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de obras. E Jesus vai falar aqui de obras. Ele não diz para que o mundo ouça a pregação de vocês e como o discurso de vocês é bonito. Jesus diz para que o mundo veja as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Para que vejam. Eu quero colocar essa ênfase aqui. Para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai que está nos céus. Eu comecei a pensar no que o Luiz Saião falou. Tem um pastor que eu gosto muito, o Luiz Saião, ele diz o seguinte, fazendo um comentário desse texto. Ele fala que a igreja, muitas vezes a igreja de Jesus, ela tem a boca grande, mas as mãos e os braços curtos. E eu fiquei pensando, uma boca grande e os braços curtos. É um Tiranossauro Rex. É que vem da minha mente, sou imaginativo, né? Gosto de imaginar. Pensei no Tiranossauro Rex. Aí lá em casa, o meu filho Eliabe, ele tem um brinquedinho, um tiranossauro que ele trouxe hoje no culto também. Queria até apresentar o Rex para vocês hoje. Acho que não está aqui. Ele é crente, né, o tiranossauro. O Eliabe gosta de dinossauro. E ele tem um dinossauro pequenininho que é um Tiranossauro Rex. Quando você olha para o Tiranossauro Rex, eu penso, é o retrato da igreja. Você olha para aquele animal grande, né? Quem assistiu aqui Parque dos Dinossauros, né? Vai lembrar disso. Abre aquela boca enorme, com aqueles dentes enormes e faz aquele barulho enorme. Todo mundo olha assim, o Rex chegou. Vamos correr. Faz um barulho. Mas você olha para os bracinhos dele, né? O que ele vai fazer com esse bracinho? Bracinho curtinho, ó.
né? Uma boca enorme, os braços curtos. A igreja, muitas vezes, ela tem uma proclamação forte. Mas ela não tem um testemunho forte. Uma igreja que tem uma proclamação forte, mas um testemunho fraco, é uma igreja que não avança. É uma igreja que não cresce. É uma igreja que não faz a diferença no mundo. Aquele tiranossauro que abre a boca assim para pregar. Você tem que se converter, você tem que aceitar Jesus. E pregue. A gente quer converter as pessoas. A gente não tem esse poder. O mundo não vai se converter porque você prega muito bem, por causa de discursos bonitos, mensagens e pregações bonitas, belas, que encantam as pessoas. Não é o seu discurso persuasivo, é a sua vida persuasiva. Vida persuasiva. Um discurso, uma pregação, uma mensagem persuasiva e convincente precisa ser acompanhada de uma vida convincente, uma vida que convence. Uma vida que faz com que as pessoas lá fora olhem para você e digam, ó, esse aí é diferente. É diferente. Ele não é como os outros, ele é diferente. Aquela lá, ó, é diferente, ela não é como as outras, ela é diferente. E o resultado disso qual é? O mundo vai olhar para Deus e vai glorificar a Deus. Vai ver as nossas obras, nossas boas obras, e eles glorificarão ao Pai que está no céu. O mundo não vai olhar assim para você e vai dizer, olha lá o Bruno lá, ó. Como o Bruno faz coisa boa, como ele abençoa as pessoas, como ele ajuda. Eu gosto de olhar para a vida do Bruno. O mundo não vai dizer assim, olha lá como a Jael vive, como ela se comporta, olha lá como ela educa os seus filhos, como ela trata o Tiago, olha para a vida dela, olha as obras da Jael, que obras lindas, Jael. E a gente se orgulha e diz, ó, o mundo está olhando para mim, as pessoas estão percebendo. As nossas obras não servem para isso, para nos autopromovermos. As nossas obras não servem para que nós venhamos nos envaidecer daquilo que nós fazemos. Olha como eu sou bom, como eu faço coisas boas, não. O texto de Jesus aqui diz, ele vai encerrar o versículo 16, para que o mundo glorifiquem ao Pai. Para que os homens glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. É para isso que as nossas obras servem. Para convencer o mundo e para dar testemunho a esse mundo de que existe um único Deus verdadeiro e fazer com que esse mundo se renda aos pés dele, se converta a ele, por causa de uma vida inexplicável, de uma vida que só se explica, meus irmãos, pelo fator Deus. Não procure boas obras para ter a admiração do mundo, o elogio das pessoas de fora, mas sim para produzir glória ao nome de Deus. No fim das contas, é um testemunho que aponta para Deus. É uma vida que aponta para Deus. Não é para que o mundo veja, olha como lá aquele irmão trabalha, olha lá, ele faz tanta coisa na igreja, olha lá, e essa pessoa diz, olha, eu queria ser como você, aí você estufa o peito e diz, eu sou bom mesmo. Não é para isso que servem as nossas boas obras, para que a gente se orgulhe delas, mas para que o mundo veja e glorifique ao Pai que está no céu. Amém, irmãos? Eu consegui pregar a Bíblia hoje ou não? Se eu conseguir pregar a Bíblia, eu estou satisfeito. Tá? Se você riu, tudo bem, mas se eu conseguir pregar a palavra de Deus hoje, eu estou satisfeito. Amém? Você está sendo o sal da terra. Você está sendo luz nesse mundo de trevas. Você está fazendo diferença nesse mundo. Está fazendo. Como discípulo de Jesus, meu irmão. Mas agora nós vamos participar da ceia. E a ceia, ela não fala das nossas obras, mas ela fala de uma obra que Jesus fez. E por causa da obra de Jesus, que Ele consumou na cruz, nós podemos produzir e fazer boas obras.
As nossas boas obras só são possíveis por causa da obra que Jesus realizou na cruz por nós. Sem Jesus não tem obras. Sem Jesus é vaidade humana, é orgulho humano. Sem Jesus é ativismo religioso. Sem Jesus é trabalho, é burnout, é esgotamento. Sem Jesus não é boa obra. Mas por causa da obra que Jesus fez na cruz, sim, nós podemos praticar as boas obras, que a palavra de Deus diz que de antemão foram preparadas para que nós as praticássemos, vivêssemos essas obras. Então hoje a gente vai pensar e vai refletir na obra de Jesus, que tornou possível as nossas obras, em favor do seu reino, em favor do seu nome, em favor do Evangelho. Amém, meus irmãos? Vamos fazer isso. Se coloque de pé nesse momento. Eu quero dar a oportunidade para que você reflita. Qual é o tipo de influência que você está exercendo no mundo hoje? Qual é o tipo de influência que nós estamos exercendo na sociedade? Você está fazendo alguma diferença lá no seu ambiente, no seu local de trabalho, lá onde você estuda, lá no seu bairro, na sua rua, na sua casa, aqui dentro dessa igreja? Você tem feito a diferença no mundo? Como sal, como luz. Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra, Senhor. Uma palavra que vem para nos despertar, Senhor. Uma palavra que vem para nos lembrar de algo que nós já sabemos, Senhor, mas que nós precisamos ser constantemente lembrados de que nós somos o sal da terra, o sal que vai conservar, o sal que vai dar sabor, e nós somos a luz, Senhor Deus, a luz que vai iluminar esse mundo que está em trevas, Senhor Deus. E a tua palavra diz que as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A tua igreja vai avançar, e não importa o que acontecer, venha o que vier, perseguições, lutas, dificuldades, nós vamos seguir em frente, Senhor, avançando, marchando, porque nós sabemos, Senhor Deus, que a igreja do Senhor vai triunfar. Vai triunfar, o teu povo vai triunfar, porque o nosso general de guerra é o Senhor, e o nosso general de guerra é aquele que vai adiante de nós, é aquele que vai à frente do seu povo. Tu és o nosso general de guerra, que não perde batalhas, Senhor Deus. E nós cremos que as portas do inferno não prevalecerão contra a primeira igreja batista de Gravataí, contra o teu povo, Senhor. Elas não podem prevalecer, elas vão cair por terra, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.